Oi, empresárias! No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo de uma microblend masculina. Foi um caso bem atípico aqui no estúdio, mas que tem tido uma alta crescente de procura. Esse cliente ele tinha bastante falhas nas sobrancelhas já desde pequeno e isso começou a incomodar ele cada vez mais. Então, antes de começar qualquer procedimento, eu já começo com a higienização. Em seguida, eu faço o design da sobrancelha dele para que ele aprove, até porque o design masculino a gente precisa ter uma atenção maior. E tem um vídeo aqui no canal ensinando também se você ainda não faz o design masculino, tá? Então fica comigo aqui até o final, que eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo. O resultado foi surpreendente. Eu vou deixar essa parte do design acelerada, mas se você quiser saber mais sobre o design masculino, você pode estar entrando no link que está aqui na descrição. É um design comum, masculino, com foco em alinhamento, para que não fique com a sobrancelha muito afeminada. E para quem tiver dúvidas sobre marcação ou qualquer parte do design, esses vídeos são mais detalhados e vai te ajudar. Vou deixar os links aqui na descrição para facilitar para vocês, tá? Então, ó, já não esquece de deixar o seu like aqui no canal, se inscrever, tem muito conteúdo bacana e que vai te ajudar muito se você tá aí no início, se você tá querendo aprimorar mais a sua técnica. Então aqui, ó, eu fiz toda a marcação. Antes de começar, eu mostrei para ele. Mostrei que o foco é total alinhamento. E aqui a gente consegue observar já os pelinhos e o quanto falta, né? Do corpo dele pra cauda, já não existe mais sobrancelha. Ele tem um foco ali de pelos no início, mas depois ele não tem mais. Não seria nem caso de reconstrução, porque ele não tem nem pelugem nessa região. Então é totalmente assim, sem vida de folículo mesmo. Então eu faço a marcação, para aí sim eu começar a fazer todo o passo a passo dessa micropigmentação. Alinho, me certifico, confiro, faço ali toda a higienização de qualquer pelinho que tenha ficado a mais. E já vou pedir para você também me acompanhar no Instagram. Lá eu posto bastante conteúdo sobre sobrancelhas, cílios, o dia a dia do empreender, né, na área da beleza, as coisas que acontecem ali no dia a dia. Então a gente tem uma conexão bem legal. Vou deixar aqui na descrição também e aqui na tela, em algum lugar já vai aparecer, então não deixa de me acompanhar lá também. Então aqui, ó, eu tô explicando tudinho pra ele, reforço pra ele tudo que a gente vai ressaltar, para que ele se sinta mais confortável e confiante. Afinal, é sempre um desafio fazer uma sobrancelha masculina, ainda mais um procedimento que vai ter uma durabilidade mais longa. Aqui eu tô fazendo a aplicação do meu anestésico, a gente utiliza um anestésico manipulado aqui no estúdio. Então ele é especialmente para sobrancelhas, ele tem uma ação aí de 10 minutos. A gente pode deixar ele agindo de 10 a 15 minutos e eu particularmente gosto de utilizá-lo por 2 vezes. Então aqui, para iniciar, é muito importante que na micropigmentação, principalmente a fio, nós façamos os fios exatamente no sentido que o fio natural dele cresce. Uma sobrancelha masculina, ela não pode ser uma sobrancelha muito marcada. Então aqui o foco é fazer esse esqueleto, que se você já viu algum outro vídeo nosso de micropigmentação aqui, vocês vão saber que eu gosto muito de fazer os primeiros fios um pouco mais distantes, só para a gente não perder a marcação. Então eu chamo isso de esqueleto, para que depois a gente possa repassar várias vezes o algodão e não tenha necessidade de ficar refazendo a marcação toda vez. Então eu faço toda aí essa marcação de esqueleto com uma estrutura de fios mais distantes, também com o intuito de fazer com que a pele dele fique mais aberta para receber a segunda camada do anestésico. Podem ver que tá super confortável já, mas eu gosto muito de passar a segunda passada do anestésico, porque eu sei que vai garantir que ele não sinta nada de dor. Então vou fazer isso por toda a sobrancelha dele. E já aproveito, Yara, não sei o que é micropigmentação. A micropigmentação ela é diferente de uma tatuagem, o que todo mundo acha que é, mas não é. Então, é um procedimento minimamente invasivo, ele não vai na terceira camada da pele como uma tatuagem, a gente atinge aí só a primeira camada da pele. É uma região que não contém nem sangue, o que a gente vê, presencia, é aquela água que solta. Aquela água com pouquíssimas gotículas de sangue, mas não é um sangue que escorre nem nada do tipo.
Então é um procedimento super tranquilo e minimamente invasivo. Quando eu faço os primeiros fios, eu removo o excesso do pigmento e já aplico de novo o anestésico. E volto para fazer a mesma coisa na outra sobrancelha. Assim, aquele anestésico vai agir ali por mais um minutinho e quando eu retornar para aquela sobrancelha, o meu cliente ele não vai sentir absolutamente nada. Então fica um procedimento super confortável, relaxante, alguns dormem. Aqui a gente conversou bastante, era a primeira vez dele no estúdio, então eu queria que ele se sentisse também mais confortável e confiante. Isso faz toda a diferença. Mas é claro que a gente respeita também cada cliente. Tem cliente que gosta de ficar quietinho e a gente também respeita. Mas claro que uma conversa sempre faz com que o atendimento fique mais leve e agradável. Então faço a mesma coisa, mesma estrutura de fios para esqueletos. A micropigmentação não tem tanta restrição de quem não possa fazer, então qualquer pessoa que tenha tido um trauma na sobrancelha, tem aquela falha que a gente sabe que já não vai mais crescer pelo, deseja ter sobrancelhas mais alinhadas, desenhadas, com uma durabilidade maior do que diferente da rena, por exemplo. Aquelas pessoas que desejam preencher apenas alguns pontos da sobrancelha, então a gente consegue fazer um trabalho bem personalizado, trabalhando com a micropigmentação. Aqui no estúdio nós não trabalhamos com nenhuma outra técnica de micropigmentação, a não ser a microblade. Eu trabalhei um tempo com a Shadow, mas eu não gostava do resultado. Eu particularmente sempre gostei de procedimentos mais naturais. Então eu me apaixonei pela micropigmentação fio a fio e eu decidi me especializar tanto a ponto de virar uma especialista na área e conseguir entregar resultados cada vez mais naturais. E esse tem sido o nosso diferencial. E é muito importante que você não siga um efeito manada, que você descubra aí qual técnica do procedimento que você atua, que você mais se identifique e você se especialize nisso, para que você fique muito boa nisso e você comece a ser reconhecida por isso. Então é isso que faz a gente ser diferente das demais pessoas que tem na área da beleza. Fiz, já vou removendo o excesso e já vou reaplicar o anestésico aqui de novo. E além do mais, os benefícios da micropigmentação são inúmeros, né? Você acorda pronta todos os dias, demora mais tempo para você perder o desenho da sobrancelha, porque por mais que os pelinhos comecem a crescer ali no intervalo de 20 dias, vai crescendo aleatoriamente para fora, mas o desenho tá ali permanecido por conta da micropigmentação que já existe. Então, além de você realçar ainda mais a sua beleza, você vai ganhar muita praticidade no seu dia a dia. Observem que eu volto para outra sobrancelha e eu já começo dando ênfase onde ele tem mais falhas. Eu gosto muito porque é uma região que vai me demandar mais tempo e atenção, então eu gosto sempre de começar por essas áreas. Afinal, o início da sobrancelha dele ele já tem bastante pelinho, então não é um foco 100%, a gente precisa mesmo cobrir de fato todas essas falhas aí. Um sinal que o anestésico está agindo ali ainda, vocês conseguem observar que a sobrancelha dele vai ficando esbranquiçada em volta, no meio. A gente consegue ver exatamente essa transição. E é exatamente isso que faz com que a gente tenha certeza de que está totalmente anestesiado. É muito importante também que vocês se atentem ao peso da mão na hora de repassar nos fios que já existem, para que vocês não aprofundem demais e atinjam uma camada além da permitida para a micropigmentação. O procedimento ele dura em torno de 40 minutos a 1 hora, varia muito de acordo com cada cliente, mas nunca passa disso. E é um procedimento muito vantajoso pelo custo-benefício dele, porque ele tem uma durabilidade aí de 6 meses a 1 ano, variando de acordo com cada tipo de pele. Então, eles vêm, fazem a primeira vez e depois a gente precisa fazer um retoque depois de 30 dias. E assim a gente consegue garantir a durabilidade aí de 6 meses a 1 ano. E o que acontece dentro desse período? Quando vai completando ali os 6 meses, a sobrancelha ela já começa a dar indícios de clarear. Algumas mais do que outras, mas aí vai acontecendo esse processo de degradação do pigmento. E aí isso ocorre, se a cliente quiser retornar com aquela cor bonita, realçada, é só a gente fazer o retoque anual.
fazendo toda ali a estrutura de fios e agora eu venho com os preenchimentos. Vocês podem observar que muitas vezes no vídeo eu faço uma saturação, eu coloco muito excesso de pigmento em cima da sobrancelha. Eu faço isso para que eu consiga garantir que aquele pigmento entrou bem dentro das fissuras que a gente fez. Então, o foco dessa micro é fazer os fiozinhos mais retos, né, com aquela pegada mais rústica, para que ele não fique afeminado, né, a sobrancelha dele. Ele é um barbeiro, esse cliente, então ele trabalha muito com homens, então a gente tem que tomar super cuidado com isso, para que eles não, uma coisa que já incomodava eles, não começarem a incomodar ainda mais. E o nosso intuito não é esse. Então, faço ali novamente a saturação, tiro, pra já ver como tá ficando. Vocês conseguem ver que já dá outra tonalidade, então é muito importante fazer esse processo de saturação. Assim a gente consegue ver qual fiozinho ainda precisa de um pouco mais de atenção nossa, qual a gente já sabe que não precisa mais repassar e venho preenchendo. É bom também tomar alguns cuidados na fio a fio de não fazer os fios extremamente juntos um do outro. Porque durante a cicatrização essa pele pode esticar e pode ocasionar um borrão. Então, se os fios estão muito grudados um no outro, a gente corre esse risco. E aí vai perder todo o sentido de ter sido uma fio a fio. E é uma coisa que a gente escuta muito. E a micro fio a fio a longo prazo, ela esfuma. Ela não esfuma se for feito da forma correta, no dia do procedimento, no retoque depois de 30 dias e nos retoques anuais também. Então é muito importante e é muito importante a gente deixar tudo claro para o cliente. Então, durante o procedimento, eu vou contando tudo para ele. Tudo que acontece na cicatrização, quais são os cuidados, tudo que ele vai precisar fazer e tudo que acontece dentro desse período. E, claro, deixo ele ali aberto para ter contato comigo e esclarecer qualquer dúvida para que ele continue se sentindo mais confortável. Volto para a segunda sobrancelha. A primeira está praticamente finalizada. E agora eu vou refazer a mesma coisa nessas sobrancelhas. Sim. Quais são as contraindicações que tem uma micropigmentação? Não temos muitas restrições, então pessoas que têm diabetes a gente evita fazer em casos de quando elas têm aquela diabetes muito avançada a ponto de tomar remédio para coagulação. Isso não quer dizer que é o procedimento que vai ocasionar ou vai piorar o caso de diabetes dela, mas a gente toma muito esse cuidado por conta da cicatrização. Então, quem tem diabetes tem o sangue um pouquinho mais fino, então eles têm tendência a sangrar mesmo que você não esteja na camada, além da camada permitida, só que o processo de cicatrização deles é mais demorado e a gente pode não ter um resultado tão satisfatório a longo prazo. Pode ser que suma muito mais do que o esperado, então é por isso que a gente tem essas queixas, né? Grávidas e lactantes não podem fazer. Lactantes, alguns médicos autorizam, outros não. Gestantes, não existe nada comprovado porque ninguém ainda pegou uma grávida para fazer uma micropigmentação para ver no que vai dar. Só que a gente sabe, principalmente a gente que a mulher fica muito sensível no período de gestação. Então a gente pode desenvolver alergias a alguma coisa e qualquer reação que te dê, qualquer sintoma que você tenha, após fazer a sobrancelha, mesmo que não tenha sido ocasionado pela micro, vão falar que foi a micro porque foi o que você mais fez de diferente, né? Então, por isso que a gente toma esse cuidado de não fazer em gestantes. Vou fazendo e eu já vou refazendo também a marcação para que eu tenha certeza que essa sobrancelha está ficando alinhada e não desenhada demais. Há alguns mitos também sobre a micropigmentação fio a fio não pegar em pele oleosa. E isso é totalmente um mito, porque se você sabe trabalhar bem uma técnica que é a camada da pele, isso não vai ter problema. O que pode acontecer é você ter uma durabilidade aí de pelo menos 6 a 8 meses por conta dessa oleosidade toda presente na pele. Então, quando a gente recebe uma cliente com pele oleosa, a gente prepara a pele de uma forma diferente antes de começar o procedimento. Então, além da higienização com espuma higienizante, a gente procura fazer também uma esfoliação para que a gente tire todo o resíduo de óleo daquela região. Então, isso tem ajudado também a diferenciar.
É diferente porque antes as pessoas falavam assim: ai, uma pele oleosa é uma pele porosa. Só que não necessariamente. Hoje, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem um clima muito diferente. Então as pessoas estão tendo diferentes tipos de pele. Tem pessoas que sempre tiveram a pele seca e passaram até a pele mista, a pele extremamente oleosa. Então isso não voga mais. Então a pele porosa, ela tem um pouquinho mais mesmo de chances de ter uma durabilidade um pouco menor, mas tudo varia da técnica, a lâmina correta. Tem algumas lâminas que são mais firmes para esse tipo de pele, um pouco mais resistente. Então por isso que é muito importante que você domine aquilo que você faz. Você precisa se especializar, precisa testar coisas novas, para que você tenha total domínio e consiga atender todo tipo de público e também solucionar casos, porque é isso que faz a diferença. A gente se destaca no mercado da beleza quando a gente consegue entender a dor do nosso cliente e vender a solução para ele. Vou refazendo aqui, já estou para finalizar as sobrancelhas. Então venho repassando, criando novos fios. Faço a saturação para que a gente tenha certeza. É muito importante, ó, esticamento da pele, a posição que a lâmina tá no tebore, ela precisa estar num ângulo ali de 90 graus, para que você tenha mais precisão na hora de fazer esse desenho. Mas olha só, como já dá outra cara na sobrancelha dele. E ele é um cliente que ele tem a barba muito ressaltada. A barba dele é bem marcada, bem desenhada. Então pensa o quanto não incomodava, não ficava harmonioso quando você olhava no conjunto, porque faltava ali um pedacinho, né? Faltava o restinho da sobrancelha dele. Agora, tá vendo que eu venho fazendo as ramificações, que são os fios que a gente faz entre os fios que a gente já tinha desenhado. Sempre respeitando ao máximo, para que eles não fiquem extremamente grudados. Então essa parte de finalização é mais parte de preenchimento mesmo. Então a gente já não repassa mais nos fios que já existem e a gente vai criando as ramificações. Fios mais grosseiros, mais rústicos em pezinhos, sem muito movimento. Sempre fazendo saturação e já higienizando. Você pode até também fazer uma saturação mais concentrada no final do procedimento e deixar ali agir de 3 a 5 minutinhos, que também dá uma diferença e tanto. Venho ali fazendo todos os detalhes finais. Então eu volto, penteio, aparo mais algum pelinho, me certifico nas marcações. Não quero uma sobrancelha totalmente desenhada. Mas olha só como se misturam os fios que a gente faz com os que ele já existe. Venho ali preenchendo para ficar simétrica as duas. Venho fazendo só os detalhes, então esses finais assim eu sempre gosto de olhar de todos os ângulos, eu fico mais atenta. Eu coloco sempre o espelhinho na mão do cliente para que a gente vá fazendo os detalhes juntos também, caso ele veja alguma coisa. 4 olhos vendo é muito melhor do que 2. Sempre explicando porque um lado sempre fica um pouquinho mais levantado do outro. Nossa estrutura facial é assim, de qualquer ser humano, a gente não é simétrico, né? Todos nós somos assimétricos. Então vou fazendo todos os ajustes, detalhes já para finalizar. Venho ali com uma saturação. Já removo toda a marcação, tudo certinho. O processo de micropigmentação, ele é fantástico, porque a gente realmente transforma e eleva a autoestima dos nossos clientes.
eu não peço para eles passarem nada, tá? Então, o que eu peço para eles cuidarem em casa? Manter as sobrancelhas totalmente limpas, higienizadas. Quando são mulheres, passou uma base, uma maquiagem ali, tira o excesso da sobrancelha. Deixa ela cicatrizar os 30 dias sem passar nenhum produto em cima. Ah, Yara, formou uma pelezinha. Pode passar um protetor solar do seu costume mesmo, mas nada de passar pomada, nada. Eu não gosto. Eu gosto de deixar a pele cicatrizar. Limpa só ela, tá? Isso também tem sido um diferencial nos meus retornos. Não forma casquinha e ó, o resultado, olha só o antes e o depois. Que impecável que ficou esse resultado. Ficou incrível.